tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso dessa sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Sou Romulo de Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, onde no fuso central da Europa são 17 horas e 15 minutos. Significa que em Brasília é 1h15 da tarde. Semana acabando e muita coisa pra gente combinar. Talvez sim, talvez não, mas pelo menos comentar certamente, porque domingo a gente tem o segundo turno dessas eleições, entre aspas, municipais. Estamos aqui com o Wendel Pinheiro, que não pôde estar conosco na terça-feira, e como a gente ia ter um espaço temporal, já que Piero Leiner está em trânsito, não poderá participar hoje, aí eu consegui encaixar o Wendel, perguntei se ele poderia vir, se a agenda permitia, e poderia. Então, ele que acompanha muito de perto os processos municipais e tem um distanciamento, ele pode comentar na qualidade de dirigente nacional do PDT, mas ele consegue também se distanciar como alguém que traz uma crítica construtiva, né? A gente tenta ser construtiva, mas o pessoal não quer construir nada. Mas a gente não vai deixar de fazer a crítica construtiva por conta disso. Ele consegue se distanciar e criticar todo o espectro supostamente à esquerda, nominalmente à esquerda, mas que não consegue propor uma alternativa. Não consegue e também parece que não quer, se a gente olhar tudo no marco da guerra híbrida, né? A gente fez um comentário no programa, assim, meio que espontaneamente, na conversa que eu tive com o Nil Dorix na terça-feira, e depois que acabou o programa, eu formulei, né, de uma forma mais organizada isso num texto que foi publicado no Telegram e nas minhas redes sociais, e depois replicado no nosso site, duploexpresso.com. E o Wendel Pinheiro foi, eu acho que, a primeira pessoa a comentar. E falou assim, totalmente em linha, é isso aí mesmo. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar essa conversa com ele. Eu peço para você que está nos acompanhando nesse momento ajudar a gente a constituir a massa crítica para esse programa, porque está cada vez mais difícil. A gente está vendo concretamente no que ocorre nos Estados Unidos como o pessoal do Big Tech, né, dos grandes monopólios das novas mídias, das redes sociais, notadamente Facebook, Google, que controla o YouTube e Twitter, invisibilizam quem eles querem, diminuem o alcance quando eles querem e bloqueiam quando querem. Então, por exemplo, muito concretamente, antes da gente começar aqui a transmissão, eu abri o sinal para o YouTube, as demais eu já tinha aberto um pouco antes, estava constando aqui como havendo 550 pessoas aguardando. E, no entanto, quando eu começo a transmissão, a coisa desaba para 230. Tem alguma explicação para isso? Tinha 550 pessoas esperando. E aí, essas pessoas mudaram de canal? Deixa eu mostrar aqui, diminuir um pouquinho, que aparece o número. Não dá. Não dá pra botar, gente? Como assim? Dá sim, se eu descer aqui, ó. Tá vendo? 235. Então eu peço que você, primeiro ponto de interação do dia, vou perguntar aqui no chat, que você tá vendo, ó, quem já compartilhou. E aí você faz assim, ó, bota a mãozinha pra cima, quem já compartilhou nas redes sociais, para ajudar a gente a construir a massa crítica, né? Com a nossa mensagem. E eu escrevi com caixa alto, sendo que a regra é não escrever com caixa alto. Mas enfim, peço desculpas aí aos moderadores por não dar o bom exemplo, mas é porque o meu teclado aqui estava travado no caixa alto. Mas então eu peço que você, por favor, compartilhe, vá lá no nosso canal no Telegram. Você já está no canal no Telegram? Por favor. Como assim? Como você não está? À luz de tudo que vem acontecendo lá na Matriz, o pessoal tem a ousadia de banir o presidente dos Estados Unidos. Você vai deixar na mão, aliás, tem tudo a ver com isso. Você vai deixar na mão de Jack Dorsey do Twitter, Larry Page, o outro sujeito lá do Google, e Mark Zuckerberg. O que você vê, o que você deixa de ver? Não, meu amigo. Vá para o nosso canal no Telegram. Ele quer a rede subversiva apátrida, né? Que contraria 10 entre 10 autocratas do mundo, independentemente de orientação ideológica. O cara consegue... Essa é a união global, ainda. Ele consegue unir Vladimir Putin, Xi Jinping, Trump, Deep State, democrata, Joe Biden. Todo mundo detesta Pavel Durov. É por isso que a gente ama ele. Então vai lá pro nosso canal no Telegram, o link está aí na descrição, e aí você vai encontrar essa descrição aqui, ó, com um link para a transmissão no YouTube, no Facebook, onde a gente ganha a escala, enquanto ainda somos tolerados lá, né, enquanto o pessoal está só no soft ban, diminuindo o nosso alcance, e também no VK Russo, que é o nosso backup. Nós não entramos no ar sem estarmos transmitindo também para o VK Russo. Então você manda simplesmente copiar esse texto aqui, ó, vai, meu filho. Copiar texto e você cola isso no seu mural no Facebook, tá certo? E se possível, mande também para um grupo lá no Facebook, e esse texto também você cola e manda para... Manda assim, ó, cada pessoa manda para 2 contatos do WhatsApp, vamos combinar assim? Olha, é um absurdo isso, até agora não chegou a 300, então na terça-feira diminuíram bastante o nosso alcance, embora nada justificasse isso,
Ficou a metade do normal, a audiência ao vivo, pelo menos nominal, durante a terça-feira. Mesmo agora na soma, eu acho que é com 15 mil o programa de terça. Quando a gente estava chegando aí fácil, passando de 25, 26 mil, na métrica do próprio YouTube. Eu não sei quão representativo é isso da realidade, mas enfim, a tirar a aparência, pelos que eles fornecem, não estamos conseguindo o alcance que a gente já tinha aqui. Então, nada justifica isso. Eu peço que você, o que faz a nossa força aqui no Duplo Expresso, é a rede, o engajamento dessa rede, que não tem paralelo, né? A qualificação também, a sagacidade dos membros, de cada ponto nodal dessa rede, e também o fato de... Qual era a outra coisa que eu ia falar? Era uma coisa muito importante. Assim, eu estava até pensando muito nesses dias sobre isso, Wendel Pinheiro, e de repente você pode integrar isso no seu comentário. O fato de nós aqui não termos equidistância, eu falo não ter proximidade, mas é mais do que isso, temos equidistância de todas as organizações partidárias estabelecidas. E eu desconheço, queria saber até aí, vamos lá, o pessoal já está dizendo aí que já compartilharam no chat, quero que o pessoal está botando a mãozinha para cima, muito bem, muito bem, tem que fazer a pressão online shaming para quem não fez ainda o compartilhamento. Mas eu desconheço outro veículo no Brasil que não tenha nenhuma pretensão, porque não é só não ter agora, que às vezes a pessoa não tem agora, mas tem a pretensão de se aproximar e entrar nas benesses do sistema partidário como ele está. Governo e oposição, tem espaço para todo mundo aí. O umbrella deal eleitoral é muito amplo. Então, aquela história de, com a organização ocupando os carguinhos, então aí, de oposição parlamentar, situação parlamentar, governo em nível federal, governo em máquinas estaduais, você vê que aí a gente tem a coloração multipartidária, máquinas locais, então nem se fala. Aí o pessoal entra ali, né, os quadros do partido, não necessariamente disputando eleições, eles podem ser contemplados com cargo ali de assessoria nos cargos comissionados. Eu vejo muita... Wendel, isso me frustra um pouco, mas eu compreendo. A gente tem que não tecer juízo de valor, porque, enfim, todo mundo tem que pagar aluguel, todo mundo tem que pagar, pelo menos a classe média para cima, paga a escola particular do filho, tem que pagar o plano de saúde e quer, na velhice, poder contar com o melhor cuidado de saúde no Brasil. Então ela quer ter condições de ir para um Einstein, ir para um sírio-libanês. Né? E você romper com tudo isso é você simplesmente decretar que você não tem possibilidade de se manter profissionalmente no meio da política. Essa crítica, Wendel, equidistante do sistema político, ela deveria vir, sabe de onde? E em alguma medida vem também, só que não é organizada como meio como a gente aqui. A gente vê vozes isoladas. Da academia, principalmente a academia pública, federal, estaduais, porque essas pessoas gozam da estabilidade do funcionalismo público, que visa justamente a isso, permitir uma liberdade, principalmente na academia, que é o ambiente de reflexão e crítica, em que essas pessoas teriam as condições fisiológicas de se manterem, batendo em quem tem que bater, na medida em que tem que bater, e elogiando quem tem que elogiar. Só que, infelizmente, a maior parte da academia não se permite isso, ela tem uma confusão com máquinas partidárias. Algumas pessoas são independentes, conseguem fazer isso, mas é uma exceção, não estão organizadas. Então, como espaço organizado, eu acredito que esse aqui é o único que realmente não almeje, porque quer manter uma independência total e equidistância das forças políticas, ainda mais necessária do que nunca, à luz do domínio de espectro total, que está quase consolidado no Brasil. Eu só vejo no mercado de opinião, Wendel, a rachadura é esse espaço aqui, né? E a gente tenta aumentar, enfim, a nossa guerrilha político-comunicacional, e vamos dar enfrentamento, mas é difícil. Aí a coisa está toda, infelizmente, né, a academia, ela se organiza, aí o que deveria, eles que têm a estabilidade, deveriam fazer isso, são exemplos esparsos. Olha que coisa interessante, né? Você vê a fraude. Mas a academia tem as suas oligarquias, Rômulo, e essas oligarquias, elas ditam as suas políticas, inclusive para fazer determinadas críticas autorizadas ou não, de acordo com a linha ideológica ou teórica de um ou de outro, mas você não tem a dita liberdade do conhecimento como você deveria ter na academia. E, no entanto, a gente também tem que diferenciar outra coisa, né, Romulo? São duas coisas. Você tem os acadêmicos e os intelectuais. Que os intelectuais geralmente não têm espaço nem na academia e também nos partidos políticos.
talvez seja um grande desafio, e o Duplo Expresso tem mostrado qual o papel do intelectual no processo político. E tratando-se do Duplo Expresso no sentido gramsciano da palavra, ele tem cumprido em ter gerado os intelectuais orgânicos no sentido mais avançado do campo progressista brasileiro. Diria até mais, como eu postei hoje pela madrugada, que hoje eu atesto com segurança que o Duplo Expresso hoje é a melhor escola nacional de formação política suprapartidária. Hoje encontra de trabalhistas, petistas, comunistas, trotskistas e assim sucessivamente, mas todos imbuídos dentro de uma agenda nacional popular de libertação nacional e de combate ao imperialismo estadunidense e de toda a narrativa associada à guerra híbrida. Então é essa a constatação que eu gostaria de colocar de início para tentar elucidar e responder alguma dos seus questionamentos, colocando também a dúvida, até que ponto o povo brasileiro vai começar a compreender essa narrativa de guerra híbrida. Exatamente. Wendel, olha só, como o Piero Leiner gosta de anotar, ele não está aqui hoje, eu vou fazer a anotação por ele. O Duplo Expresso é o único programa que eu conheço que tem mais curtida do que pessoa assistindo. É uma coisa incrível. Então, diz o YouTube aqui que nós estamos com 386 pessoas assistindo e, então, já temos 824 curtidas. É uma coisa, assim, realmente sui generis, né? E, então, eu peço a sua ajuda aí para tentar dificultar essa maquiagem. Vamos maquiar, vamos subfaturar o número de pessoas assistindo, já é normal. Agora, eu peço para você dificultar no máximo possível. Tem que ser chato, né? O nosso papel enquanto guerrilha político-comunicacional. Mas, realmente, eu estava pensando nisso, você vê pessoas com capacidades analíticas muito sofisticadas, das mais sofisticadas, mas por que o jogo até aqui era eleitoral, majoritariamente, né? A disputa política no Brasil se organizava assim, e infelizmente, né, você vê, pessoas, por exemplo, como o Nildo Orix e outros que são revolucionários, sempre tiveram uma crítica a essa postura eleitoralista, não negando a participação na eleição, até por isso os membros da tendência dele participaram dessa eleição. Agora, você usa o que o sistema dá para você contra o sistema, né? Isso está perfeito. Se a gente tivesse organizado político partidariamente, a gente faria o mesmo. Agora, a gente vê essas pessoas com capacidade de fazer a crítica que se abstêm disso porque a partir do momento que você coloca em xeque o que está colocado aí, coloca em xeque o que está se configurando, né, o Deep State Tabajara, esses metapoderes se consolidando, controlando o processo político, passando para um segundo plano, como aquele sistema que fica rodando, como um antivírus, né, fica rodando no background, no modo segurança, quando você inicia o computador, e aí as coisas que vão aparecer só podem rodar se forem autorizadas, né, pelo administrador do sistema, e sendo que depois que eles consolidarem, eles vão poder passar para um segundo plano. Né? A gente sempre colocou aqui que esse era o ponto. Então, o bolsonarismo era uma etapa necessária para eles chegarem ao Estado, reformatarem, mas depois saírem para não terem sequer o ônus de disposição de governo. E a gente falava aqui que, em princípio, né, e como a coisa vai batendo, a gente falava, em princípio, o bolsonarismo, uma meta de médio prazo desses generais da autarquia da justocracia, que são os operadores da guerra híbrida Brasil, é queimar o capital político do Bolsonaro, de verdade ou de mentira, não sei quanto, certamente ele está tendo desgaste do poder. Agora, é na medida? A leitura sobre expansão e redução, na verdade foi expansão, né? Então a leitura sobre o desempenho do ex-partido, há mais de um ano, ex-partido do Bolsonaro, pode levar a essa conclusão, seguramente que isso reflete proporcionalmente um alegado desgaste político do clã Bolsonaro. A saída do clã Bolsonaro resolve o nosso problema? É o clã Bolsonaro quem manda no Brasil hoje? As desgraças que a gente está vivendo são única e exclusivamente fruto da presença do chefe do clã Bolsonaro na presidência da República, sendo que tem o vice Mourão, o general Heleno, o GSI, o Paulo Guedes nas finanças, e que há um consenso, né, quando as pessoas falam, é a ala ideológica. Esse pessoal não acompanha as comunicações nos clubes militares, as listas de e-mail de militares, porque mais ideológico do que a gente vê oficiais, principalmente o generalato, da ativa e da inativa falando, não há. Então esse mito da ala racional faz algumas pessoas, né, alimentarem, tentarem delimitar o nosso problema ao clã Bolsonaro. E eu vejo, Wendel, pessoas assim, muito articuladas, que certamente sabem que não é a destruição nacional não como se fala isso? Chancelada politicamente pelo Bolsonaro apenas, por todo o establishment militar, os milhares de oficiais, 5 mil, 6 mil da ativa e da inativa que estão no Executivo Federal, e no entanto eles ficam colocando assim, não, agora a gente vai disputar e a gente tira o Bolsonaro. Meu amigo, minha amiga, desconfie muito de quem fica falando do que quer que seja de organização
política no Brasil, seja para essa disputa, tentando extrapolar para 2022, vai falar assim, não, aí a gente tira o Bolsonaro. Não. Tem que reverter a linha que está dando aí de orientação geoestratégica, de orientação na ordem econômica internamente, porque isso ali é consenso da classe que está no poder hoje. Tanto você vê o Barroso falando do que ele compreende como o ideal da presença do Estado na economia brasileira, você vê os generais falando, então desconfie muito quem vai falar, é o Bolsonaro, quando o Bolsonaro, em grande medida, como a gente sabe, sequer atua da maneira que ele gostaria. Porque a gente sabe o número enorme. O Bolsonaro, qual é a convicção ideológica dele sobre a presença do Estado na economia? Se você tirar pelo valor de face, ele teve uma guinada 180 dos anos 90 para cá, em que ele falava que o Fernando Henrique Cardoso tinha que ser fuzilado pela privatização da Vale do Rio Doce, desnacionalização, e hoje em dia que ele fica repetindo aquelas pataquadas aí de Ayn Rand, e sei lá, e Von Mises, e não sei o que, né? Mas ele aprendeu lendo meme de internet, né? Vendo meme, vendo bullet point de apresentação, bullet point de apresentação de PowerPoint. Então, eu sei qual é a verdadeira crença dele, não sei. Aliás, eu acho que ele nem tem. Ele fala o que convier no momento. Então, dizer que o que está colocado aí, que o Guedes tem como fiador o Bolsonaro, é falso. Evidentemente que é falso. É a finança, a mídia, a velha e a nova, e principalmente os operadores dentro do Estado, que é a alta hierarquia da juristocracia, e os militares. São as duas classes, as duas castas blindadas, totalmente blindadas da soberania popular. Aliás, para o que quer que valha a soberania popular quando a gente tem um sistema totalmente inseguro de votação, com um código de programação das urnas inauditável, sem o acompanhamento de como isso é processado, também esses códigos aí de totalização não são auditáveis, e mais do que isso, não temos a contraprova da impressão individual do voto que permitiria ou uma auditoria por amostragem, ou então, em caso de problema, uma recontagem. E, se tiver conflito entre um e outro, vota de novo. Simples assim, vota de novo. Então, nesse ponto, até a soberania popular já é relativizada. Agora, esses que são blindados da soberania popular, aí pior ainda. Então, olha só, a gente está aproximando já de 1.000 pessoas que curtiram e, no entanto, ainda não chegamos a 500 no número apresentado pelo YouTube. É uma piada. Então tem o dobro de curtidas com relação ao número de pessoas supostamente nos assistindo ao vivo. O Wendel Pinheiro, eu chamei ele aqui hoje para comentar a eleição municipal, uma análise das questões do primeiro turno, essa dinâmica de campanha do segundo turno, que vai se concluir com a votação, entre aspas, no próximo domingo, e confusões aí que a gente está vendo no cenário, em algumas praças aí políticas, a coisa está com aspectos interessantes que ele vai poder comentar sobre a dinâmica lá no Recife. A questão de São Paulo também tem a ver com a nossa análise. Eu acho que é o mais importante, não só porque é a maior cidade, mas também porque reflete muito bem, confirma as teses do Duplo Expresso. Eu, mais uma vez, vou falar assim, vai acontecer isso? Não, eu não posso falar. A gente traça aqui, de acordo com o nosso marco analítico, o que é mais provável e o que é menos provável. Às vezes, inclusive, talvez o que a gente enxerga como mais interessante para os generais, talvez não seja o que eles vejam como mais interessante para eles. Inclusive porque, Wendel, às vezes a gente supõe o mesmo nível de sagacidade, de sofisticação intelectual nosso no adversário. A gente projeta. Então, às vezes, sequer eles veem que é do interesse deles, seria do interesse maior isso. Agora, por outro lado, há uma assimetria de informação. Nisso aqui a gente está se achando e tentando controlar uma expectativa exagerada sobre a capacidade do outro lado de articulação. Mas o que acontece? Talvez também a gente esteja num viés em que a gente está se achando e não seja devido, porque há uma assimetria total de informação. Os generais, quando eles fazem o cálculo deles lá na prancheta, eles estão 20 rodadas na frente. A gente consegue, assim, antever aqui 3, 4 e tal. A gente não sabe. Então, talvez até, por exemplo, falar assim, a gente aqui cravou, a gente falou que o mais provável na nossa leitura, que seria mais interessante para os generais, seria uma derrota no domingo do Guilherme Boulos e vitória do Bruno Covas, mas de pouco, num calor, assim, para vender que Guilherme Boulos é o novo nome, né, da esquerda, imediatamente cacifado para disputar a disputa em 2022 em condições muito melhores até do que na última rodada. E aí, então, a gente acha que é isso. Agora, os generais que estão 20 rodadas lá na frente, com vários fatores olhando e manipulando, essa é a leitura deles? Mesmo que não seja a leitura deles, talvez isso se deva também a uma diferença em que eles próprios não sabem o que seria mais benéfico estrategicamente para eles. Então, Wendel, eu vou mostrar aqui o texto que a gente colocou na última terça-feira e vou pedir para você detalhar mais o comentário que você fez naquela postagem e aí já engata comentando, exemplificando no que condiz e no que não condiz em cada praça local aí a qual você está prestando atenção. Com história comparada.
se você permitir. Por favor. Então, olha só. Vamos lá. Peraí. Deixa eu botar aqui o texto. Olha só. Eu coloquei aqui na semana passada, quer dizer, semana passada não, na terça-feira, esse print aqui, que foi um resumo que o Eduardo Jorge Viola encaminhou para muitas pessoas na América Latina, na Península Ibérica, sintetizando para um público internacional as principais teses aqui de Piero Lerner e nossas, né, o marco analítico duplo expresso, o marco da guerra híbrida, inclusive com uma coisa interessantíssima. Eu sequer tinha notado, Wendel, que eu tinha feito a mesma previsão e acertei em 2018 sobre como seria o segundo turno Haddad-Bolsonaro. Uma pessoa lá, um expressionauta, lembrou disso. Foi o Burjac, no caso, que inclusive mora na Espanha. E falou o seguinte, aliás, foi outra pessoa, que foi alguém do grupo, que comentou, dizendo que em 2018 a gente falou que seria nessa dimensão, nessa escala, né, 55 a 45 e tal, e de fato a gente falou que isso era o mais provável, e isso veio a se verificar. Então o que eu coloquei aqui na terça-feira, organizando melhor o que eu falei de uma forma mais espontânea na conversa com o Nil Dorix. Cenário híbrido, porque Guilherme Boulos deve perder no próximo domingo, mas não de muito. Essa é a hipótese de maior probabilidade, seguindo o marco analítico do duplo expresso. Simplesmente porque é a hipótese que parece ser a mais interessante para os generais. Mais uma vez, com o nível de informação que a gente tem, limitado, não temos aí fonte dentro do exército e tal. Então, assim, é o que a gente consegue observar vendo texto e subtexto. Há uma assimetria, portanto, eles estão rodados lá na frente, mas também, às vezes, eles podem sequer saber o que seria efetivamente melhor do ponto de vista estratégico. Então, tem que colocar essas qualificações aí. Continuando. Então, é a nossa leitura, dada a assimetria de informação e, em alguma medida, a qualidade de análise estratégica que nós temos aqui. Então, continuando. Ganhando, Boulos já se comprometeu, como de praxe, a ficar os 4 anos na Prefeitura de São Paulo. Assim, Guilherme Boulos estaria fora do ciclo de 2022. Boulos, o invasor de terrenos, é material ideal para fabricar espantalho vermelho em eleição majoritária. Em especial nas atuais circunstâncias políticas no Brasil, em que a Revolução Grantiana veio por quem a denunciava, Olavo de Carvalho. Esse aí construiu uma hegemonia cultural. Quase, né? Quase que uma hegemonia completa cultural. Infelizmente, basta você ver os números de alcance das redes de direita e as nossas que você vê realmente como a gente está perdendo de lavada. Ao mesmo tempo, uma derrota respeitável na linha 55 a 45%, ou então, quem sabe, em 52, 48, 51, 49, é do tamanho certo para consolidar a ilusão das bases, com a perspectiva meramente eleitoralista, não é eleitoral, eleitoralista para 2022. Pacificação. Aí o que vai passar na cabeça aí de uma forma geral? Ai, foi quase. Se tivéssemos conseguindo virar só 5%, então aí 1% vai saber se ficar um 51 a 49, dava. Em 2022 a gente ajusta X, Y, Z, e aí vai dar, com certeza. Bom, a gente fica mais esperto e entra mais cedo no TSE e proíbe as fake news em tempo hábil. Começa de que o Boulos mora num condomínio de luxo, vai saber qual vai ser a mamadeira de piroca 2020. Né? No final, numa análise pós-facto, o pessoal vai dizer qual foi a mamadeira de piroca que fez faltar 50 mil votos para virar em São Paulo. Vamos lá. Ou troca, quem sabe, né, em caso de necessidade extrema, em 2022, trocamos o Boulos pelo Haddad, menos radical, tudo aspas, hein? Como cavalo preferencial. Fecha aspas para esse pensamento e volta à nossa análise. No entanto, como a essa altura já bem sabem as lideranças, ao contraponto, falei ilusão na base, as lideranças estão iludidas não, as lideranças estão querendo a parte delas do latifúndio. Aí o epílogo do Evangelho segundo Jesus Cristo. Ó. Como já bem sabem as lideranças, que têm o benefício de ser MDB da nova ditadura, fisiológico inclusive, o processo eleitoral, entre aspas, está completamente viciado e controlado. Os generais, via juristocracia, que é a face aparente, olha, meu amigo e minha amiga que está pensando em quartelada de anos 50 e 60, o tanque, a polícia do exército do século XXI é a juristocracia, é o oficial de justiça, é o lawfare, caralho. Os generais, que via juristocracia controlam o processo, escolhem quem pode sair candidato, usando a lei da ficha limpa e outros instrumentos, a aprovação de conta em TCU, TCE, etc. Quem pode ter caixa 2, e tá rolando caixa 2. A diferença é quem pode e quem não pode. Quem vai ser assediado e quem não vai ser usando caixa 2. Quem vai ter sua conta aprovada, quem não vai ter, de eleição, etc e tal. Quem é construído, destruído nas velhas e novas mídias, né, o submundo da internet, como qualificou o general Hugo Barros, quando uma cerimônia oficial do Palácio Planalto falou que o Exército é hoje em dia a instituição mais influente no
aspas, submundo da internet, do WhatsApp, que nunca explicou que influência é essa, qual é o instrumento utilizado para efetuar essa influência. E no limite, os generais e a juristocracia controlam para quem a maquininha inauditável, sim senhor, do TSE opera. Na nossa leitura, aqui no marco da guerra híbrida, os generais tendem, mais uma vez, com a assimetria de informação que a gente tem, mas com a qualidade analítica já comprovada, com os inúmeros CQDs que a gente reuniu ao longo do tempo. Na nossa leitura, os generais tendem a trabalhar pela substituição, em 2022, de Bolsonaro pela centro-direita civilizada. Numa análise combinatória entre os nomes que estão colocados aí, quem sabe mais vai aparecer. Então, João Dória, Luciano Huck, Sérgio Moro, General Santos Cruz, ou coisa que o valha, para a formação da chapa limpinha. Seja quem for, o Deep State Tabajara continuará puxando as cordinhas por trás da cortina, no marco da dossiecracia transnacional. Lembrando, esse Deep State Tabajara, por sua vez, ele está pendurado na dossiecracia transnacional com o Deep State da matriz, certo? Então, é um Deep State colonial. É um Deep State colonial. Por mais que esteja fortalecido o aparelho de inteligência, operação do Estado, tem como objetivo estratégico a sangria da riqueza nacional e do povo brasileiro. A diferença do original lá. E isso, mesmo que entre uma alternativa entre aspas, moderada, como o Haddad ou Ciro Gomes, Marcos Lisboa, pelo lado do Haddad, ou Mangabeira Unger, pelo lado do Ciro Gomes, mas também, quem sabe, até do Haddad, já que eles já foram colegas de ministério, escreveram artigos juntos, Marcos Lisboa ou Mangabeira Unger já são sinalizações mais que evidentes do óbolo que ambos estariam dispostos a pagar. Contra-argumento. Então, um contra-argumento que talvez haja outros, mas que eu consegui ver aí para falar, não, mais interessante para os generais, nesse marco da guerra híbrida, seria colocar o Boulos, sim, operar, ajudar, tentar dar uma ajuda para o Boulos entrar na prefeitura. Então, qual seria o contra-argumento que eu enxerguei? Se você vê outro, eu peço que, por favor, você manifeste aí no nosso chat no YouTube ao vivo. Aspas. Aos generais interessaria mais, para 2022, sabotar uma eventual prefeitura Boulos, explorando o, aspas, fiasco que é a esquerda na administração. Pode ser, mas no ciclo 2022, o Guilherme Boulos teria ainda um ano de prefeitura apenas, tendo executado nesse ano um orçamento legado pelo antecessor, o próprio Bruno Covas. Essa argumentação, entre aspas, ficaria um tanto enfraquecida, portanto, na nossa leitura. E aí você vê como é que é difícil dizer onde acaba um e começa o outro. Piero Leiner e eu, com muita honra. Eu publiquei esse texto, antes de publicar, mandei pro Piero, falei, Piero, o que você acha? Ele falou, caramba, eu acabei de publicar um texto mais sintético no YouTube, mas no Facebook, na mesma linha. Eu aproveitei, então já incorporei o comentário que se deu ao mesmo tempo de Piero Leiner, independentemente. Ele botou, ó, sobre isso Piero Leiner diz, em plena sinergia comigo, a sinergia do bem, hein, Vilas Boas? Atenção. Aspas para o Piero Leiner. Impressionante como a imprensa emula em São Paulo o Collor versus Lula de 89. E a ideia é essa mesma, botar o fantasma em atividade, aí o invasor terreno. Não para agora, mas para os próximos anos. Após que chegar aos 53-47, quem sabe até, Piero, 51-49, vão exaustivamente repetir que Boulos é a grande força da esquerda emergente. O Sérgio Moro já falou que essa é a leitura autorizada, no dia da votação. Aí conclui Piero. Se passar disso, aí nem se fala, né? Se ficar o 51 a 49, 50.5 a 49.5, 50 mil, 100 mil votos de diferença, vai saber. PS. Aí, né, diante desse que está colocado aí difícil, qual que é o nosso papel? O que a gente pode fazer? PS. O custo duplo expresso para os operadores e operados, ou seja, os reféns da guerra híbrida Brasil. Pepe Escobar, que se junta a gente daqui a pouco, internacionalizou, por exemplo, denúncias como Evangelistão do Pó, Banestado Leaks e Odebrecht Papers. Chegando a think tanks dos BRICS, ajudam os círculos de poder eurasianos a compreender melhor a falta de reação e de perspectiva de reorientação no elo fraco dessa cadeia, nosso Brasil. Da mesma forma, como visto no print, anexo a essa postagem, o cientista político Eduardo Jorge Vior, que também se junta a gente daqui a pouco, ajuda a disseminar as duras, é dura, mas tem que encarar, gente, conclusões do duplo expresso na América Latina e na Península Ibérica. Adiante! No plano interno, nós, duplo expresso, seguiremos trabalhando para expor a atuação em pinça de operadores e operados, visando a dificultar, oxalá desarticular tal esquema. No mínimo, encarecê-lo, aumentando o tamanho da, ainda tênue, é verdade, rachadura no virtual domínio de espectro total hoje existente. É pequena a rachadura, Wendel, mas ela não é desprezível. Vê quanto ajuste narrativo, não só no Piguinho Vermelho,
como até no Pigão o pessoal tem que fazer. Wendel, como reação, aí editores de veículos do Piguinho Vermelho tiveram que criar uma live dizendo os infiltrados. Eu tava pensando nisso essa noite, Wendel, quando o pessoal falou que, acho que é ontem que foi a hora esse programa, não tem tempo. Aliás, duas percepções imediatas. Uma foi a frase do Geisel para os demais militares, que era o seguinte: nas eleições ali 74 para 78, olha, vamos fazer o seguinte, nós não podemos ganhar de forma escrachada, nem perder de forma vergonhosa. Vamos colocar um resultado intermediário. Só que aí o MDB cresceu, eles não conseguiram controlar, eles tiveram de fazer a Lei Falcão, aquela lei casuística que todo mundo sabe o que a ditadura fez para tentar soerguer a arena, ou pelo menos cobrir parte do prejuízo, até o processo de redemocratização, inclusive tendo a lei do pluripartidarismo, cujo propósito da ditadura não seria, na verdade, a ampliação dos partidos políticos, mas sim o enfraquecimento da oposição, a partir da fragmentação do MDB, que se tornaria o PMDB com os outros perspectivas, seja o PT ou o PDT, mais tarde com a perda da sigla do PTB, e assim sucessivamente. Só que aí tem uma questão interessante, se a gente fizer um outro exemplo dentro dessa análise da história comparada. Vai lembrar a eleição de 1965. Primeira eleição após o golpe civil-militar de 64, Romulo. E o que é que me acontece? Eis que no estado da Guanabara e no estado de Minas Gerais, eis que os candidatos da oposição ao DN ganham as eleições. Tanto o candidato Israel Pinheiro, que era PSD, aliado com o PTB e o Partido Comunista, e no Rio de Janeiro o Negrão de Lima, porque o lote foi cassado, porque na lei das inelegibilidades colocaram como pretexto que ele estava morando em Petrópolis, então se tornava impossível ele poder se candidatar a governador da Guanabara. E o Lott, querendo ou não, já tinha uma história clara em defesa do legalismo, né, da defesa da agenda nacional. E então, em contrapartida, sobrou o Negrão de Lima. Negrão de Lima concorreu contra o Flecha Ribeiro, que era o candidato de Carlos Lacerda, e, por consequência, o que acontece? O Negrão de Lima ganha. Só que Carlos Lacerda ele estava começando a ter indisposição com o Castelo Branco, Romulo. Por quê? Porque ele queria ser candidato a presidente da República nas eleições de 65. Ele tinha ganhado a Convenção Nacional da UDN, só que com essa rota de colisão ele começa a ser oposição gradual ao Castelo Branco. E Castelo Branco me prorroga por mais um ano o mandato presidencial. O que o Carlos Lacerda faz? Ele abertamente se torna oposição ao Castelo Branco. Mas qual é a moral da história? Que eu quero chegar a fazer essa correlação com Boulos, a atual conjuntura. O que acontece com esse processo da eleição do Negrão de Lima, a linha dura fala, olha, nós não queremos posse nenhuma desses caras. Nós não queremos posse do Negrão de Lima, nem do Israel Pinheiro em Minas Gerais. E qual é a moral da história? O Castelo Branco, ele une todo o processo a seu favor. Tanto essa questão da posse dos eleitos, quanto a demanda da linha dura. E, ao mesmo tempo, para isolar o Lacerda. Qual foi a solução? Ele conseguiu manter a prorrogação de um ano presidencial e, ao mesmo tempo, manteve a posse dos governadores eleitos. Mas, em contrapartida, promoveu o ato adicional número 2, que garantiu, nesse processo, a extinção dos partidos políticos e, a partir daquele momento, as eleições indiretas para governadores. Então, quer dizer, tudo isso, como você fala, está na prancheta dos militares. Os civis, nós, paisanos, achamos que sabemos 3, 4, 5 passos à frente. Mas, como você disse, que eu também já vim do meio militar, na época de SpaceX, passando um ano de Amman, a realidade é que os caras também têm leitura, e não subestimem a leitura dos militares, porque eles têm também a leitura do campo político ideológico. E eles sabem muito bem, dentro da guerra psicológica, qual a posição que a esquerda está pensando, as suas principais lideranças. Bobo é quem pensa que nós não somos mapeados, porque nós somos muito bem mapeados. E o que eu quero dizer aqui, para os engraçadinhos do Brasil que acompanham o Brasil 71, DCM, etc., que ficam nos chacoteando... Tu o disseste, não fui eu, tu o disseste. Eu digo, eu mato no peito. Essa turma que... Eu subscrevo. De erro pra gente, a gente tem uma leitura tão clara do cenário que pode ser o Boulos perdendo ou o Boulos ganhando, que vai estar tudo dominado do mesmo jeito. É o que o Piero Lerner identifica como o duplo vínculo. Isso, exatamente. O que acontece? Se o Boulos ganhar, vamos pegar a emenda constitucional do teto. Já está comprometido o orçamento, inclusive, da LOA. Mais ainda, só tem 16 vereadores na sua base governista. Vai ter que abrir a sua base para, pelo menos, ter um mínimo de governabilidade.
Ah, mas e a pressão popular? Sabe lá qual é a pressão popular? Porque se a gente for ver os colégios eleitorais onde o Boulos teve presença eleitoral, foi justamente aonde que a elite está. Não foi na Zona Leste ou na Zona Sul. Foi justamente na primeira zona eleitoral, que é a zona ali localizada em Higienópolis, Bela Vista, ou nas outras zonais eleitorais, segunda, quinta zonal, que é Jardins, Perdizes. Ali foi aonde o Boulos no primeiro turno teve mais votos. É tipo como se fosse o comportamento político eleitoral dos votos do Freixo ou da Marielle na proporcional. Ou seja, não muda nada o jogo, Romulo. Não muda nada. E a gente viu, Wendel, com a Dilma Rousseff e o Joaquim Levy, o que acontece quando se trai a base. Nesse caso, que a base do Boulos, se ele ganhasse, a maior parte da base do corpo eleitoral é bacana, isso, por exemplo, se ele não quiser atrair a base, ele nunca poderia tentar resolver ou melhorar a perspectiva fiscal com um IPTU progressivo. Botou um IPTU progressivo, o pessoal do centro expandido de São Paulo joga ele ao mar, e não foi na periferia que ele conseguiu a maior parte do seu apoio. Justamente a classe média alta, a classe alta conscienciosa da sua condição, aí falar, não, vamos aproveitar e defender um candidato que tenha justiça social. Agora, se você for ver o voto da Zona Sul, o voto da Zona Leste, não foi em Boulos, foi justamente nos outros candidatos. E a realidade é uma. Tu imagina um candidato que tem voto concentrado na primeira zonal, que é a área nobre, Higienópolis, ou uma área um pouco mais popular do centro de Bela Vista, você tem Perdizes, que é onde tem a turma da grana, Pinheiros, ou seja, a gente também tem que relativizar essa dita vitória caso o Boulos vença. Porque se o Boulos vencer, a gente já está elencando uma série de dificuldades. E vai ter gente que vai estar interpretando mal o que a gente está falando. Mas no cenário de guerra híbrida, é muito mais interessante para os generais ter um dito prefeito de oposição para dizer, olha só, o sistema está funcionando de forma democrática, as instituições democráticas permitem até que o candidato do PSOL, do movimento popular sem teto, consiga ser prefeito de São Paulo. Olha só, ainda enriquecendo com uma vice erudina. Então, quer dizer, está tudo dentro do espectro da guerra híbrida, dentro do cenário político nacional. E isso também não vai deixar de ser, para os nossos amigos do Sul, se a Manuela também for prefeita de Porto Alegre. Porque ela, na correlação parlamentar, ainda tem uma representação menor proporcionalmente que o próprio Guilherme Boulos. Então, quer dizer, não adianta a esquerda brasileira ter esperanças, porque no atual cenário, se a turma pensa que, ganhando eleitoralmente, a gente pode ter um substrato de esperança, o processo está demonstrando ao contrário, que nem sempre voto significa organicidade social das forças políticas que apoiam o X ou Y. Perfeito. O Wendel, indo lá entrando em praças específicas, já dou uma análise geral agora, e tratamos do caso de São Paulo, conta pra gente, informação que você tem aí, inclusive internamente, dessa confusão que está sendo muito ecoada no Pinguim Vermelho, lá no Recife, porque alguém do seu partido, o deputado Túlio Gadelha, protagonizou aí um disse-me-disse, inclusive rompendo com o seu chefe de gabinete, que pediu demissão. É o Rafael Bezerra. Rafael Bezerra é um dos quadros do partido que eu conhecia, que eu tenho respeito. Foi o braço direito do Túlio Gadelha em muito tempo, ajudando inclusive a ele solidificar as forças políticas internas do partido, porque, para quem sabe, o PDT de Pernambuco é dividido entre o grupo do Queiroz e o grupo mais ideológico ligado ao Túlio Gadelha. Só que dentro desse processo eleitoral, que na verdade, para mim, é uma extensão de briga de família, né? Principalmente a partir daquilo que a Marília Reis foi destratada no interior da família Reis, dentro do processo político partidário do PSB, a ponto de ela romper e ir para o PT, e isso se reverberou, tanto nessa questão das eleições de 2018 para a governadora, onde, diante do acordo da neutralidade do PSB, em contrapartida, em troca do apoio do PT ao Paulo Câmara, simplesmente o PT rifou a candidatura da Marília Reis, só que dessa vez não ia dar novamente essa rifagem da candidatura da Marília. Foi fato consumado e o PT manteve-se. Só que o que havia se combinado no primeiro turno seria, na verdade, um pacto de não agressão ao João Campos e à Marília Reis. Só que o processo demonstrou totalmente o contrário. Né? Parecia o programa Casos de Família do SBT. O que acontece no segundo turno, meu irmão Túlio Gadelha? No primeiro turno já estava semi-direcionado o apoio do Túlio Gadelha à própria Marília Reis. Por quê?
por conta da aliança PDT-PSB nacional, onde o PSB jogou pesado com o PDT. Tipo, em troca do apoio a Juliana Brizola em Porto Alegre, em troca do apoio a Marta Rocha no Rio de Janeiro e em outras cidades, com o próprio doutor Sarto, doutor José Sarto, em Fortaleza, em contrapartida, a gente quer a fidelidade absoluta do PDT ao PSB. E quem vai escolher, inclusive, a vice vão ser vocês, mas dentro da perspectiva. Não seja qualquer nome ligado ao Túlio Gadelha, mas um nome ligado ao partido, esse, aos Queiroz. E aí foi a Isabel do Roldan como a vice do João Campos, e aí dentro do processo não sobrou uma outra alternativa ao Túlio Gadelha. A minha opinião particular é o seguinte, com todo o respeito que eu tenho ao Túlio Gadelha, se ele quisesse dar o apoio discreto a Marília Reis como uma forma de reação, ele poderia fazer, mas que ele ficasse na campanha silenciosa, ou se abstivesse um processo. Não. Ele não só se absteve, como, além de externar o apoio da Marília Reis, ele me vai e coloca no Twitter, dentro desse processo, que o chefe de gabinete tinha tido um contato, pelo menos que tinha recebido, um contato de que os quadros do PSB haviam negociado uma espécie de silêncio ao Túlio Gadelha. Pelo menos foi que foi entendido. E aí, quando isso vazou, quando essa notícia do Twitter, colocada pelo Túlio Gadelha, vazou para a imprensa, eis que o Rafael Bezerra, tentando salvaguardar a sua dignidade política, sua dignidade como quadro político, ele começou a negar de forma muito clara, peremptória, deixa a chefia de gabinete do Túlio Gadelha e ainda faz um BO por justificativa de calúnia. Então, dentro desse processo tensionado, ainda de quebra, o Túlio Gadelha me coloca que 4 assessores dele foram exonerados por falta de bom comportamento. Aí é aquela coisa, demonstra um tanto quanto, e aí eu falo com todo o carinho e respeito que eu tenho ao Túlio Gadelha, um irmão que eu tenho há 12 anos, que ele não soube escolher os quadros referentes à composição da assessoria parlamentar do gabinete. A assessoria parlamentar diz muito do que o parlamentar é. Uma boa assessoria faz um bom parlamentar e vice-versa. Claro que há exceções, João, mas o que eu sinto é que, na verdade, ele não está com uma assessoria à altura daquilo que ele poderia tratar no partido. Tem tantas coisas interessantes. Ele poderia fazer o combate aberto no quesito da guerra híbrida, começando a voltar às discussões que o Brizola fazia sobre a urna eletrônica. Ele que tem um capital político muito grande para poder evoluir, e, no entanto, ele deixa por conta dessas questões pontuais, que, na verdade, essas brigas de família, dentro do contexto maior da conjuntura nacional e internacional, não vão mudar absolutamente nada. O que é que o PT, ou o PSD, ou o meu partido, ou o PCdoB, ou o PSOL, pode oferecer de forma clara alternativa para o país no combate efetivo ao imperialismo estadunidense? Não temos. Então, dentro dessa perspectiva que as eleições de Recife, eu vou te dizer com muita tristeza, mal se assemelham a eleições de Grêmio Estudantil. Talvez o Grêmio Estudantil talvez os dirigentes de Grêmio secundarista tenham mais compostura do que talvez na eleição de Recife. Pois é. Wendel Pinheiro, outra coisa que você queria comentar também é lá em Fortaleza, onde a gente tem a aliança PT-PDT, aliás, desde o primeiro turno, né, na composição da chapa. E você lá notou que o representante local do bolsonarismo quer se afastar dessa filiação. A verdade, se você quiser mostrar a notícia, o bolsonarismo está tão em descenso no Ceará, e da forma como está sendo controlada a candidatura do capitão Wagner e a crescente do doutor José Sarto, né, que tinha aliança PDT-PSB, e no segundo turno o PT, mantendo aquela perspectiva do Camilo Santana e isolando a perspectiva da Luziane Lins, apoia o doutor Sarto. O efeito concreto foi que o doutor Sarto cresceu de uma forma tão expressiva que não restou ao capitão Wagner dizendo que ele não tem padrinho político. E ele tenta se desvincular ao máximo do Bolsonaro. Diferente, por exemplo, do cenário do Rio de Janeiro, né, onde eu coloquei para você também, se você quiser mostrar aos nossos personagens, que Bolsonaro chegou ao ponto de jogar a toalha e fala o seguinte: olha, vocês podem votar em quem quiser, seja no Paz ou no Crivella. E qual não é a surpresa? Eis que quem apoia o Paz, o PSOL. O PSOL. Dentro da perspectiva do menos pior, da opção menos plausível, menos horrível. Então, dentro desse sentido, Romulo, que está acontecendo no cenário político no Rio de Janeiro. Então, na verdade, se a gente for colocar no cômputo geral, seja o que for, seja
quem ganhe, ou seja, quem não ganhe, seja a aposta do Edmilson em Belém do Pará, a aposta na Manuela em Porto Alegre, a aposta no Sarto em Fortaleza, a aposta, por exemplo, do Edivaldo Nogueira no PDT em Aracaju, ou, por exemplo, em São Paulo com Boulos e no Rio de Janeiro, aqui, uma eleição extremamente comprometida diante de uma divisão irresponsável das esquerdas cariocas. A realidade é o seguinte, Rômulo, nós do Duplo Expresso, e eu falo isso em consenso, Rômulo, não vemos perspectiva para a esquerda brasileira. E se a esquerda brasileira, quiçá, quiser ser alguma coisa em 2022, vai ser naquilo que a gente está falando. Eles vão assumir o poder, mas desde de forma negociada, de acordo com aquilo que o sistema pede. É isso, Rômulo. Eu não consigo ver muita coisa, alvissareira, dentro desse processo no segundo turno. Wendel, outra manifestação que você queria comentar é a do presidente do PSOL, aqui numa fala reproduzida no Estadão, mas eu vejo também no Piquinho Vermelho, de que, segundo o relato dele, toda a esquerda foi vitimada pelo antipetismo. O que você extrai dessa manifestação nesse momento? Bom, eu vou extrair o seguinte, Romulo. O PSOL agora está sentindo as dores da perspectiva de começar a ter poder. Isso é o retrato, Romulo, eu não sei se você concorda comigo, de todo partido que, depois do sentido juvenil, teleológico, de uma visão ideológica, ideal, ele começa a assumir espaços de poder. E quando ele tem a perspectiva de assumir espaços de poder, aí ele encontra o dilema: será que eu sigo a linha ideológica ou será que eu começo a me acomodar em nome da sobrevivência organizativa enquanto partido? Aí, novamente, Pane Bianco, novamente a perspectiva do Robert Michels, até mesmo da visão do Lênin da disputa interpartidária em 2 passos atrás e 1 passo em frente. Então, Rômulo, a conclusão que a gente chega é o seguinte: quando ele fala dessa perspectiva, tentando culpabilizar o antipetismo pelos fracassos da esquerda brasileira, vamos pegar o seguinte ao longo do processo histórico brasileiro. Em primeiro momento, quem era satanizado eram os trabalhistas e os quadros do PCB com a teoria do populismo, teoria essa engendrada na USP e que muitas vezes foi tão elástica que atingiu inclusive a grande mídia, satanizando os trabalhistas e os comunistas pelo fracasso da esquerda pré-64 com o golpe civil-militar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com todas as limitações e ambivalências do PT entre o social-liberalismo e a tímida social-democracia, a grande imprensa, mesmo com o PT salvaguardado os grandes lucros aos bancos, eis que a mídia engendrou uma campanha muito clara de antipetismo, e isso respingou em toda a esquerda. E agora o PSOL está sentindo que a água está batendo na bunda deles. E aí, dentro desse processo, o que vai acontecer no PSOL? A minha leitura é o seguinte: com exceção da Revolução Brasileira, que é uma tendência séria, a qual eu amo, respeito e admiro muito, e que com carinho, graças ao Nil Borix, a Angélica Lovato, a companheiros aqui do Núcleo Expresso, como Alexandre Tupinambá e outros companheiros, que fazem admirar essa tendência dentro do PSOL, que é uma tendência de uma visão claramente crítica à esquerda, o que a gente vai ver é que o PSOL, tentando importar para si a agenda liberal e pós-moderna do Partido Democrata dos Estados Unidos, só que com uma tonalidade de esquerda, ele vai apanhar de 2 grupamentos, não só dos setores reacionários, como da própria esquerda tradicional histórica. E leia-se, esquerda tradicional histórica, que agora, inclusive, o próprio PT vai entrar. Aliás, já entrou a partir do golpe de 2016, porque ele já experimentou a dureza e a benesse de ter sido o poder, né, Rômulo? Então, qual é a leitura que eu tenho? Um PSOL que se cuide, porque ele vai ser alvejado pelos 2 lados. E talvez, e aí era uma coisa que eu estava comentando, que eu coloquei tanto no Face do Piero Leiner, quanto nos comentários que eu fiz com meus parentes, com o próprio Rabino Ventura, com meus amigos do partido aqui do Rio Grande do Sul, que é o seguinte: o PT, ele mal ou bem, ele nasce no movimento sindical, nasce do exercício do neossindicalismo, da mobilização das pastorais católicas. O PSOL, ele nasce na dissidência do PT e oriundo da pequena burguesia, o que se torna um tanto quanto problemático e pior na construção de uma base social e até mesmo na cultura política de partido. Agora, imagina, Rômulo, se o PSOL, sendo poder, ele atinge e pega os vícios do PT, só que de forma piorada. Imagina o estrago que vai ser para a esquerda brasileira a influência e a ingerência do PSOL enquanto partido. E falo com todo respeito aos companheiros sérios que existem no PSOL. Eu falo isso com análise porque às vezes a gente pode
Falar, mas é um trabalhista. Fala, não, mas nós. Você, Romulo, é petista e você faz análise crítica do Não, PT. correção, eu não sou petista, eu sou simpatizante, sempre votei no partido. Simpatizante. Mas, engraçado, eu quase fui, Wender. Qual foi o ano? Quase. No primeiro ano que eu era estagiário, então, sei lá, 2002, 2003, alguma coisa assim. Eu tava no estágio e aí um colega, que hoje em dia é muito conservador, mas naquela época ali no universidade, um colega falou assim, pô, vamos filiar e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, beleza, vai lá. Aí ele foi na sede do PT Carioca, era ali no centro e tal, mas aí por alguma complicação burocrática, algum documento que precisava, a gente acabou adiando e nunca mais fez. Mas assim, realmente eu sempre votei no partido, embora originalmente a minha orientação fosse mais brisolista. O brisolismo é que me deixou na prática, né? Porque ele deixou de ser relevante e disputar majoritária em nível nacional, principalmente nos anos 90. Então, realmente, a alternativa que se colocou ali foi o PT, e por isso eu sempre simpatizei. E realmente, mais do que simpatia ao PT, sempre tive uma simpatia muito grande, inclusive durante o governo do Lula, do presidente Lula, né? Então, e já nessa nova encarnação como analista político, aí ficou mais claro para mim, tendo contato com os atores, alguns constrangimentos que levavam a algumas limitações que de fora a gente não via. Eu vou te falar, eu tô falando com toda a sinceridade, gente. Quando eu digo que eu não faço nenhum juízo moral por conta dessas preocupações fisiológicas, é verdade, eu conheço as pessoas. Agora, quem tá de fora não tem noção dessa história do mandato, que é aquela entourage que fica, que tem a necessidade de pagar suas contas e tal. E isso é ilegítimo? Não, é legítimo. A pessoa que quer se dedicar àquilo, para se profissionalizar, ela precisa se manter sua família. Agora, o que eu proponho aqui, e que eu passei a incorporar na minha análise, é que a gente tem o devido desconto para o que certas pessoas, quadros partidários de direção, principalmente, deixam de falar, mesmo sabendo essa verdade. E olha, isso está em todos os partidos de esquerda. Então, PCdoB, PDT, PT, PSOL, PSB, pessoas sofisticadíssimas que sabem muito bem o que está acontecendo no Brasil, mas elas não vão falar porque tem a preocupação de ocupar o espacinho que vai ser garantido de MDB da nova ditadura, Wendel Pinheiro. É isso mesmo. Por exemplo, o PDT, eu entrei ainda com o velho vivo em um processo de disputa fratricida, Brizola Garotinho. Garotinho é expulso do PDT, o Brizola tem aquele processo do interregno político até a morte dele, como vai organizar o partido. Eu sou da última geração de juventude do partido com o Brizola vivo. E tu imagina nesse processo quando o Brizola fala: vocês daqui a 15, 20 anos darão o rumo do partido. E tu imagina o Rômulo, eu mal filiando ao PDT com 21 anos, vendo o partido 22, 23, 24 anos, vendo o velho falando isso e tendo um medo, cagaço. Imagina eu daqui a 15 anos como quadro partidário. Hoje eu entendo que o velho Brisa falava, justamente para preservar a linha de identidade ideológica do partido, da visão programática e assim sucessivamente. E não foi fácil, Rômulo, ver o PDT ter que buscar a sua sobrevivência institucional pós-morte do Brizola. E eu falo com muito carinho aos expressionautas que são filiados ao PT. Porque se o PT está passando por todos os problemas, o Lula vivo, imagine no momento que o Lula morrer, o que vai ser, quais serão os dilemas internos que o Partido dos Trabalhadores vão viver, e principalmente diante das brigas fratricidas entre as tendências. Então, se torna ainda muito mais complicado, Ramos. Aí eu faço essas análises colocando PT, PDT, e eu coloco à luz a linha daquilo que está sendo o PSOL. O que será o PSOL no poder? Com Boulos prefeito, com uma ampliação de bancada de deputados federais, com o PSOL com uma perspectiva de poder eleger governadores. Como é que vai ser esse PSOL? Né? Porque sempre tem aquela perspectiva do novo, mas quando o novo começa a se enraizar e consolidar e já não passa a ser tão novo, o que se torna a organização? Aí vai depender das escolhas e dos rumos programáticos ou pragmáticos que essa organização queira fazer. E aí a gente já sabe o desenho de todos os processos. Aliás, temos fartos exemplos históricos no Brasil e no mundo referente a isso. Né? Uma coisa era a União Cívica Radical dos anos 10 e 20 na Argentina, com o Irigoyen. Outra coisa é o CR do campo da centro-direita, né? Uma coisa é o peronismo da época do Perón, outra coisa é o peronismo da Cristina Kirchner, e que você divisou desde o peronismo no campo da direita até bem a esquerda, com o Lacan por aí, assim sucessivamente, e assim vai, Romulo. Olha, eu vou te falar o seguinte, é até interessante. Eu tenho dúvidas ainda sobre a viabilidade do pessoal para ganhar a eleição majoritária, até, principalmente em disputa estadual, como você colocou, a gente caminha a passos largos para ser
do pó, mas antes do pó, evangelistão do pó. Então, o sequestro total dessas questões ditas comportamentais, morais no pessoal, pelas franjas ultra vanguardistas do identitarismo, eu acho que é um ônus aí muito grande para eles terem essas aventuras. Não tem cheiro popular, né, essa questão. Gostemos ou não disso, eu sou, assim, super pra frentex, mas assim, é o Brasil, né? Não tem como trocar de população, por mais que alguns setores, a esquerda também, preferência que a população do Brasil fosse diferente. Wendel, o Pepe Escobar está entrando na sala. Para concluir, eu queria que você sinteticamente respondesse o seguinte. Você concorda conosco com uma rule of thumb, assim, uma aproximação boa, de que quem não fala das lâminas da navalha expressa até segunda ordem, independentemente do elemento subjetivo, funciona na prática, para efeitos concretos, como se no esquema estivesse? Então, não fala da questão material, ali, Banestado, cotista do Opportunity, lista do Debrecht aqui da Suíça, Umbrella Deal, a questão material. Não fala do evangelistão do pó, né, a associação a poderes paramilitares, milicianos e crime organizado para ser uma coerção subterrânea. Não fala da mais visível, embora também discreta, que é o Patriot Act Tabajara. E não fala não trata da questão fundamental de que a votação no Brasil é a mais insegura do mundo, e com falácias que aumentam o grau de desconfiança, né? Se a justificativa fosse honesta, a gente discutia. Agora, as mentiras com muita perna curta levantam ainda mais o grau de desconfiança sobre se há operação ali na maquininha. Você acha que até segunda ordem, quem não trata dessas questões fundamentais, está no esquema, independentemente do elemento subjetivo? Não só apenas está no esquema, tem duas opções, ou ele está no esquema ou ele se silencia diante do esquema. Eu gostaria, para terminar de falar, né, uma vez que, por exemplo, o Boulos, quando é questionado por uma jornalista sobre questões relacionadas a Cuba e Venezuela, ele fala, olha, eu não sou prefeito de Caracas ou de Havana, para tentar escapar. Quer dizer, já é algo simbólico e emblemático do futuro prefeitável de um partido dito à esquerda. E a outra coisa é a seguinte: se as pessoas não falam desse assunto, que dirá, por exemplo, dessa reportagem que eu acho que você pode explorar muito bem com o Pepe Escobar e com o Eduardo Jorge Lior, é a notícia do Globo que você pode colocar. O Brasil utiliza há mais de 60 anos criptografia de empresa que era controlada pela CIA. Ora, bola, não temos Estado Nacional, Rômulo. Com esse processo, se nós não temos Estado Nacional, o que dirá o processo da lisura na escolha dos nossos governantes? Ou seja, nós não temos país. E dentro do espectro de análise de conjuntura internacional, isso é muito temerário sobre as escolhas dos governantes da nossa pátria, porque se é que nós temos pátria, se nós temos Estado Nacional. Então, todos os políticos que se silenciam com o Umbrella Deal, com essa questão relacionada, por exemplo, a essa reportagem que eu falei sobre instrumentos relacionados à empresa que era controlada pela CIA, que criptografa todos os espaços do Estado Nacional, da administração pública direta ou indireta. Ou seja, isso é temerário, e quem não fala isso é, de uma certa forma, ou não cúmplice, né? Então, eu acho que seria um tema que vocês poderiam desdobrar, e quero aproveitar e fazer a minha despedida, dando um abraço a todos os personautas e dizendo o quanto eu admiro as suas análises, Pepe Escobar, tá? Sigo no Facebook, estou te esperando. Maravilha, Wendel. Obrigado, e a gente aguarda a sua volta aí na próxima semana. Grande abraço, meu irmão. A gente conversamos aqui até agora com o Wendel Pinheiro, ele que é membro do Diretório Nacional do PDT, o partido fundado por Leonel Brizola.